Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Lima de Língua Portuguesa e nós vamos então apresentar a nossa primeira aula da nossa disciplina. E para isso, eu gostaria que você acompanhasse então esta apresentação, que a partir dela, a partir da nossa aula, vocês terão que fazer então uma atividade, tá certo? Então, a nossa primeira aula diz respeito à leitura e compreensão textual. Uma grande dificuldade que nós percebemos que os alunos têm, que é de ler e compreender um texto corretamente. Então, eu escolhi aqui como primeiro exemplo um texto chamado Educação ao Contrário. A atividade é muito simples. Nós vamos começar a ler o texto, vamos ler parágrafo por parágrafo, e a intenção é que você consiga, então, compreender cada um dos parágrafos, a ideia central que o autor desenvolve em cada um desses parágrafos, para que a gente não faça nenhuma confusão na hora de entender exatamente aquilo que o autor está nos dizendo. Porque uma confusão muito comum é nós, na verdade, acharmos que compreensão é a mesma coisa que interpretação. E, na verdade, são coisas diferentes. Compreender um texto é entender exatamente o que o autor está dizendo. Interpretar é quando a gente começa então a colocar alguns elementos, algumas ideias que estão apenas na nossa cabeça e que, se nós formos olhar para o texto, na verdade o autor nunca falou aquilo, estava apenas dentro da nossa cabeça. Então, compreender é uma coisa, interpretar é outra. Então a gente vai começar a fazer aí essa atividade e depois eu vou deixar para você finalizar os outros parágrafos, tá bom? Então o primeiro parágrafo do texto, que é o único que nós iremos analisar nesta aula, ele diz assim: clicando no Google a palavra educação, seguida da expressão direito de todos, encontrei 671 mil referências. Só de artigos acadêmicos a respeito, 5.120. Educação inclusiva dá 262 mil respostas. Experimente clicar agora educar-se é dever de cada um. Nenhum resultado. Educar-se é dever de todos. Nenhum resultado. Educar-se é dever do cidadão. Nenhum resultado. Bom, antes de você continuar esse vídeo, eu convido você então a apertar o pause aí no seu computador e tentar escrever uma frase que resuma exatamente o que o autor está dizendo. Eu gostaria que você escrevesse uma frase que pode ter até 10 palavras ou até um pouquinho mais, mas uma frase que traga o que é essencial, principal neste parágrafo, tá bom? Que não seja nada assim da sua cabeça, mas eu quero saber o que o autor está dizendo. Então aperte o pause e depois você prossegue com o vídeo. Alguns alunos responderam de diversas formas a essa minha pergunta. Alguns criaram frases bem grandes e eu gostaria de ler para você duas respostas que eu recebi dos alunos. A primeira é assim: eu acho que o autor está falando que as pessoas não querem saber de estudar. As pessoas estão mais preocupadas em fazer outras coisas do que em aprender alguma coisa importante. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, analisando a resposta do aluno, você pode perceber que ele já começa dizendo assim, que ele acha que o autor está falando. E, na verdade, a gente não pode começar dizendo assim, eu acho que o autor está falando. A gente tem que começar já dizendo que o autor diz aquilo. Porque não é o que eu acho, mas é o que realmente o autor está falando. Se você analisar esta resposta, você vai perceber que o aluno diz que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, que as pessoas não querem saber de estudar. Eu pergunto para você, o autor fala isso no parágrafo que nós acabamos de ler? Ele menciona alguma coisa a esse respeito? Ele diz que as pessoas não querem saber nada, que as pessoas não querem saber de estudar? Não. Isso, na verdade, o que foi? Uma interpretação que o aluno fez do que ele acabou de ler. Então, o autor fala uma coisa e o aluno acaba entendendo outra, interpretando, colocando coisas da cabeça dele. Então essa frase estaria errada, porque o autor não fala nada disso no primeiro parágrafo. Vamos ver então a segunda frase que um outro aluno então escreveu. O autor não encontra o que está procurando e parece ficar preocupado porque as pessoas não estão buscando a educação. Olha só, é verdade que o autor faz lá aquela pesquisa e ele estava procurando alguma coisa e acaba não encontrando nenhuma resposta. Mas essa coisa de que o autor fica preocupado porque as pessoas não estão buscando a educação, por acaso isso aparece no parágrafo? Eu acho que não, né? Você percebe que em nenhum momento o autor parece estar preocupado porque as pessoas não estão buscando a educação. Ele não fala nada disso. Ele não diz que as pessoas não estão buscando a educação. Então isso também é uma coisa que está na cabeça do próprio aluno que escreveu.
e o autor não diz nada disso, tá certo? Então nenhuma das duas respostas estariam corretas, nenhuma delas, porque não está trazendo o que realmente o autor diz. Agora, vamos dar uma olhadinha em dois modelinhos de resposta que podem nos ajudar a gente entender essa atividade. Olha só. Então a gente pode responder de duas formas. Na primeira, assim: o autor faz uma pesquisa no Google sobre educação e encontra apenas educação como direito e nunca como dever. Percebeu como que a resposta está bem objetiva? Que assim, não tem nada na minha cabeça, não tem nada na minha cabeça. Eu criei essa frase para fazer um resuminho, né? Um modelo de resposta. Você percebe que em momento algum eu coloco coisa da minha cabeça, eu digo apenas aquilo que o autor está dizendo no texto. Ó, o autor faz uma pesquisa no Google, certo? Não é isso que ele faz? O tempo inteiro, se você pegar o parágrafo, ele está falando de uma pesquisa. E uma pesquisa que ele fez a respeito de educação. E lá ele encontra apenas a educação relacionada a um direito, ou seja, a educação é um direito. E ele nunca encontra a educação relacionada a um dever de cada um, que é o que ele queria encontrar, mas acaba não encontrando. Então veja que é assim que eu quero que você faça essa atividade. Eu vou mandar para você o texto completo para você fazer os outros parágrafos, tá bom? Esse é apenas o primeiro do texto. E depois uma outra forma de você resumir o parágrafo seria esse número 2, ó. Pesquisa no Google, não é o principal, não é o mais importante que o autor está fazendo lá. O tempo inteiro ele está falando de uma pesquisa. Então é algo importante. Pesquisa no Google sobre educação, né? Que também a gente tem que saber sobre o que ele estava pesquisando. E a palavra educação nesse caso é muito importante. E quais foram as respostas que ele encontra? Somente como direito, né? Educação só como direito, nunca dever, nunca como um dever. Então são duas formas que você pode encontrar de fazer um resumo. A primeira frase um pouquinho mais comprida, mais bonita, né? Mais bem elaborada. A segunda mais resumida, mas que vai te ajudar a se lembrar daquele parágrafo, tá? E aí, nessa segunda, ainda que ela seja mais curtinha, ela contém todas as informações mais importantes do primeiro parágrafo, sendo que apenas aquilo que o autor diz aparece nessas duas frases, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria que você, então, olhasse para o texto completo, né, que eu estou enviando também, e fizesse para esta semana a mesma coisa que nós fizemos com o primeiro parágrafo. Você vai fazer com os outros parágrafos do texto, vai criar uma frase que resuma, então, a ideia central, aquilo que realmente o autor está falando de importante naquele parágrafo, em cada parágrafo do texto. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença, pela atenção e nós vamos nos falando aí até a nossa próxima aula. Um forte abraço.